Boa tarde a todos. Que Jesus nos envolva em muita paz, muita alegria, muito amor neste nosso tratamento, nesta tarde especial para cada um de nós. Hoje conosco, Rosa Brandieri, representando a USE de Santo André, e o tema Perdão das Ofensas. A frase que trabalhamos esta semana: a reencarnação de que te utilizas é concessão superior, que não podes desperdiçar. Joana de Ângeles. E a partir de agora, a frase que nós vamos trabalhar: evita os assuntos infelizes, fala auxiliando em favor da tranquilidade e da evolução. Emmanuel. Evita os assuntos infelizes, fala auxiliando em favor da tranquilidade e da evolução. Emmanuel. A lição que caiu para nós hoje, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. O reino dos céus é semelhante a um homem pai de família que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajusto de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E tendo saído, junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saíram, porém, outra vez, junto da hora sexta, e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora, tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse: por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam eles: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da 10ª hora, recebeu cada um seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais, pois também estes não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes que vieram por último não trabalharam senão 1 hora, e tu os igualastes conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém ele, respondendo a um deles, lhe disse: amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vá-te, que eu de mim quero dar também a este último tanto quanto a ti. Visto isto, não é-me lícito fazer o que quero? Acaso o teu olho é mau? Porque eu sou bom? Assim serão últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mateus. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Aqueles que quiserem fazer a leitura mais tarde, uma reflexão, o convite aí fica a todos vocês. Vamos fazer nossa prece. Vamos inspirando e expirando. Inspirando pela narina, pelas narinas, acalmando, serenando o nosso coração, os nossos pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que nós vivenciamos hoje, vencendo o cansaço, as preocupações, e vamos expirando, eliminando de dentro de nós todas as preocupações, ansiedades,
todas as nossas toxinas, tudo aquilo que nós contagiamos, estragamos as vibrações que nos envolvem, as células, contaminando cada uma com os nossos medos. Vamos deixando que neste momento os amigos espirituais possam já envolver cada um de nós. Nesta tarde ensolarada, onde agradecemos Deus Pai por este sol que ilumina tantas criaturas e ilumina os nossos corações, principalmente daqueles que se encontram amargurados, aqueles que ainda se encontram fechados para o amor, para o perdão. Vamos pedindo, Pai, que este sol, esta luz, possa aquecer o coração destes irmãos que estão do outro lado, nos ouvindo, em seus lares, seus trabalhos, em tantos lugares que se encontram em ligação conosco, neste momento de prece, e principalmente ligados aos ensinamentos da tarde de hoje, onde vamos aprender o significado da palavra perdão. Pedimos, Jesus, Mestre amado, que nesta tarde possa envolver estes nossos irmãos que acreditam ainda estar certos em não perdoar e não abrir seu coração para o perdão. Temos a certeza, Pai amado, que estes se encontram ainda infelizes por não acreditar que o perdão liberta cada criatura. Nós pedimos neste momento que o nosso mentor individual, o meu, o seu, da nossa querida Rosinha, palestrante, o mentor do nosso querido irmão Heitor e de outros trabalhadores que estão lá embaixo na nossa casa, fazendo os alimentos, os deliveries, para que todos estes mentores juntos possam abençoar cada coração, abençoar tudo aquilo que estão fazendo e que vão fazer dentro de alguns instantes, aqui dentro desta casa. E temos a certeza de que o seu mentor vibra intensamente na tarde de hoje. Te auxiliando assim para que você abra o seu coração e permita receber o grande tratamento da tarde de hoje. Meu querido irmão, minha querida irmã, aproveite estes momentos onde os seus ouvidos possam estar totalmente abertos para receber todas as palavras desta tarde, todos os ensinamentos, e que cada palavra, ao adentrar estes ouvidos, possam calar profundamente no seu coração. Aproveite este momento tão esperado pelos amigos espirituais. Agradeça ao Pai por permitir que este ensinamento chegue até você e transforme você em uma criatura melhor.
tenha certeza, confiança de que todos vibram por você neste instante. Que Jesus abençoe a todos os irmãos que estão ligados juntos em uma mesma sintonia, a sintonia de Jesus, que é o amor, que é o perdão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo a nossa irmã Rosa, para que ela receba todas as vibrações de cada um de vocês que aí estão, de todos nós que aqui estamos, para que ela leve para o seu lar estas vibrações, envolvendo todos os seus e o seu lar em muito amor. Que assim seja. Que assim seja. Nosso boa tarde a todos, que possamos nesta tarde nos sintonizarmos com Jesus na questão do perdão. Por que será que o perdão é tão importante, né? Primeiro, vamos lembrar da frase de Mahatma Gandhi: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Pedro chega para Jesus e pergunta: mestre, quantas vezes eu devo perdoar a quem erra contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então ele está colocando que o perdão é infinito, é para sempre, não há um número exato. E isto nos parece fácil, mas não é. Ouvindo o Edson ler Os Trabalhadores da Última Hora, me surgiu o pensamento dos primeiros trabalhadores, aqueles que foram na primeira hora, o sentimento que eles tiveram quando, no recebimento do seu salário, se viu igualado àquele que trabalhou na última hora, somente 1 hora. Dá para imaginar, nos colocando no lugar, o que sentiu? Certamente, pela nossa consciência ainda de sono sem sonho, pela nossa materialidade, certamente a gente se sente injustiçado. Só que no mundo podem existir injustiças, mas não existem injustiçados. Então, o que fazer quando nós nos sentimos assim, injustiçados? Joana de Ângeles vai nos trazer no livro Conflitos Existenciais e no livro Autodescobrimento, além de no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, uma lição muito ampla e muito importante a esse respeito, quando nós não perdoamos e o porquê que Jesus fez essa lição de perdoar no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, uma condição da gente ser feliz, uma condição da gente se libertar, porque o perdão liberta. O ressentimento, o ódio, a raiva nos prende a uma situação.
por mais que nós achemos que temos razão, nós paramos a vida, não conseguimos prosseguir. Então ela vai dizer assim, que nós somos ofendidos sim, é verdade, mas também ofendemos. E isso a gente não leva em consideração. Nós damos mais importância à situação em que formos ofendidos. Nós não paramos para pensar enquanto ofendemos. Se fomos ofendidos, é porque também ofendemos. Às vezes não ofendemos aquela pessoa que está nos ofendendo, mas ofendemos uma outra. Às vezes não praticamos o erro que uma pessoa praticou contra mim, mas pratico outros erros. Por isso, o que Jesus nos diz, não julgueis para não ser julgados, porque na mesma medida em que julgares, também será julgado. Por quê? Porque eu tenho também os mesmos defeitos que aquela pessoa que me ofendeu. Pode ser não igualzinho, mas em outra situação. E somente através da reflexão, do autoconhecimento e de sermos flexíveis é que nós vamos chegar à conclusão do quanto nós erramos também. Erramos com diversas pessoas. E às vezes nos sentimos ofendidos numa determinada situação, nos inflamamos emocionalmente e aí descontamos em outra pessoa, que também é uma ofensa. Então, por que perdoar? E às vezes, como nos diz Joana, não é possível perdoar, mas pelo menos resistir ao mal. Pelo menos. Tentar não desejar o mal para aquela pessoa. Nos colocarmos no lugar daquela pessoa que nos ofendeu, que nos fez qualquer ato que seja, que faça de nós uma vítima, como a gente acha que é. No caso dos trabalhadores da última hora, por exemplo, colocarmos-nos no lugar, sendo trabalhadores, se fôssemos aqueles trabalhadores da primeira hora, nos colocarmos no lugar de quem veio na última hora, que também está necessitado, que também está fazendo a parte dele. Além de tudo, eu não sei o porquê que ele veio na última hora. Por que ele também não veio na primeira? Eu não sei. Então, se eu não sei, é preciso que eu passe a compreender para poder perdoar e poder compreender a situação. Então, por que isso? Joana de Ângeles vai nos trazer nesses livros citados que, quando não perdoamos, nós geramos ressentimento e mágoa. Mas a gente nega. Muitas vezes a gente pergunta, você está magoado? A pessoa diz que não é mágoa. Está com raiva? Não estou com raiva. Bom, que nome você dá a esse sentimento que está aí dentro de você devido a determinada situação? Nós precisamos nomear esta emoção. E muitas vezes não sabemos nem nomear ou não queremos nomear. Por quê? Porque dizer que sente raiva, dizer que está ressentido, parece vergonhoso, mas não é. Joana vai nos trazer que faz parte do nosso nível de consciência ainda, mas nós não podemos estacionar e ficarmos nessa condição. Nós precisamos nos esforçar. Como diz Allan Kardec, o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, que devem ser uma e a mesma coisa, é aquele que faz esforço por domar suas más paixões, suas más tendências. Então, nós precisamos nos esforçar, até que vai chegar um dia, ou nesta reencarnação, mas provavelmente não será nessa, mas pode ser na próxima, nós não vamos mais sentirmos-nos ofendidos. Como, mais uma vez, foi perguntado para Mahatma Gandhi, você já perdoou aqueles que te ofenderam? E a resposta dele é digna de um espírito elevado.
que ele era, grande alma. Não, eu não perdoei. Mas como assim não perdoou? Não perdoei porque nunca ninguém me ofendeu. Então eu não precisei perdoar. Deus também não se ofende. Ele compreende nossas falhas. Mas ele solicita, através dos ensinamentos de Jesus, que nós aprendamos a perdoar. Perdoar nem que seja no sentido de eu não consigo conviver, mas eu consigo não desejar mais mal e consigo compreender a atitude da outra pessoa. Me colocando no lugar dela, talvez eu fizesse isso ou até pior. Então, ela nos diz que o ressentimento e a mágoa nubla a nossa razão. Nosso sentido racional acaba por ficar nublado. Nós não enxergamos muito bem nenhuma situação. Esta situação de nublar a razão faz com que a gente fique remoendo aquele sentimento, remoendo aquela situação, às vezes por várias horas, às vezes por meses, semanas, meses, anos até. E com a idade, isso piora, se a gente não resolver. Nós temos exemplos que pessoas de idade já um pouco avançada, lá pelos seus 80, 90 anos, que dizem, minha vida foi uma tristeza. E narra situações acontecidas, parece que foi ontem, mas foi há 40 anos atrás. E ainda está ressentido por aquilo. E várias situações de doenças físicas, por quê? Porque nós tensionamos o nosso sistema nervoso e não permitimos que sejam liberados hormônios de serenidade, de tranquilidade. Então, nosso organismo vai sofrendo, principalmente com os hormônios do estresse emocional, um deles o cortisol e vários outros, que vão danificando a nossa saúde. Então, traz transtornos físicos. Nós estamos respondendo com Joana de Ângelos o porquê perdoar. Traz transtornos físicos devido à eliminação de hormônios doentios. Traz transtornos mentais, transtornos emocionais e transtornos espirituais. Os transtornos mentais são pensamentos que nós vamos alimentando, difíceis, ruins, vão tensionando todo o nosso sistema nervoso. Os neurotransmissores que transmitem hormônios de serenidade acabam sendo bloqueados e nós começamos a ter depressão, a ter ansiedade, a ter melancolia em maior quantidade do que aquela que seria aceitável para o nosso organismo, porque melancolia todos nós sentimos, um pouco de tristeza, mas tem um nível aceitável. Passamos da melancolia para o transtorno depressivo, não uma simples depressão, mas um transtorno depressivo, e não uma simples ansiedade, mas sim um transtorno de ansiedade. E também nós começamos a sentir amargura, que é o significado do emocional. Começamos a sentir amargura, e essa amargura vai causar transtornos físicos. Porque costuma atingir, geralmente, nosso pâncreas, causando uma diabetes, que é o não aceitar o açúcar, o que dá doce à vida, faz com que a gente sinta-se amargo e só possa consumir simbolicamente mesmo alimentos sem o açúcar. Por quê? Porque já estamos amargos. Então, nós temos todos esses transtornos. E o emocional, o mental, se liga diretamente ao físico. Também vai nos trazer o transtorno espiritual. O transtorno espiritual é a desarmonia da nossa alma. Nós passamos a vibrar
a irradiar fluidos pesados, fluidos de amargura, de depressão, de angústia, de ansiedade, até chegarmos até uma distimia, que é um mau humor crônico. Aquela pessoa que está mal-humorada, desde manhã até a noite, dorme, acorda mal-humorada e está sempre assim. É um transtorno psiquiátrico. Claro que nós podemos dizer, pode ser de outras vidas, mas a outra vida é de quem? É minha. Se eu não fiz nesta, como nos diz o capítulo 5º, se a causa não é hoje, é de ontem. O atual é anterior, não importa. O importante é que eu causei, ou eu deixei de fazer algo para resolver a situação em que eu me vi envolvida. E esse fazer algo requer esforço. Não é uma coisa tão simples, mas nós precisamos treinar. E treinar não é tão difícil porque nós contamos com o auxílio do nosso amigo espiritual, do nosso anjo da guarda. Ele está sempre torcendo para que a gente consiga sair desse emaranhado. E são pequeninas mágoas que vão se transformando, vão juntando, desde lá da infância até a fase da velhice. Vão juntando. E aí acaba dando os transtornos que nós citamos. Então, o espiritual, concluindo, que nós começamos a vibrar negativamente, vibrar amargura, automaticamente acaba atraindo também espíritos que estão na mesma faixa dessa energia, dessa vibração. E aí acaba acoplando-se a nós. E aí a gente sente por dois, ou mais, né? Sente pela gente e sente pelos espíritos que a gente acaba atraindo, que são espíritos tão infelizes quanto nós, que têm amarguras tanto quanto nós, porque ninguém atrai um espírito que esteja atormentado sem que esteja atormentado também. Então, nós não podemos, de jeito nenhum, terceirizar a responsabilidade. Se eu estou atraindo, é porque o problema está comigo e é comigo que eu tenho que resolver. Nós estamos numa quarentena que favorece muito o autoencontro, o autodescobrimento, porque temos um pouco mais de tempo em nossa vida, até por não pegarmos trânsito. Então, o convite é, vamos para dentro de nós. O que é que eu posso fazer para melhorar a situação? E não o outro, porque com o outro eu não tenho poder. Quem tem poder com o outro é o outro. E ele é que vai ter que passar essas experiências. A pergunta é, se eu perdoo, mas o outro não aceita meu perdão, o problema é do outro que não aceitou o seu perdão. Você está liberado desses transtornos, tanto físicos, quanto mentais, quanto emocionais, quanto espirituais. Como nós podemos lidar, então, com esta amargura que está nos rodeando quando nos sentimos ofendidos? Primeiro, isto é lição de Joana de Ângeles, assumirmos que estamos ressentidos, porque nós temos mania de dizermos que não, já perdoei, já consegui, nem penso mais nisso. Mas a energia está ali no subconsciente e a gente nota, se a gente se observar, a gente nota pela alteração da nossa conduta emocional. Porque vai ter alteração, sim, não tenhamos dúvida que vai. Então, assumir que está ressentido. Isso é o que Joana de Ângeles fala sobre colocar luz na sombra. Iluminar o que eu estou sentindo. Se eu não sei iluminar, eu preciso buscar ajuda para poder lidar com essa situação. Buscar alguém para desabafar. Quando algo acontece e que aquilo me abalou, me deixou muito chateada e eu preciso resolver a situação, eu preciso buscar alguém para eu desabafar e colocar em ordem os meus sentimentos. Esse desabafo, muitas vezes, e é normal, vem acompanhado de choro ou vem acompanhado de muita raiva, mas isso é bom,
porque esse desabafo vai fazendo com que os fluidos que nos rodeiam comecem a se reharmonizar. Quando falamos, o corpo começa a se curar. É aquele ditado da psicossomática, quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. Então, assumirmos, buscarmos alguém para desabafar, para nos auxiliar a retomarmos o nosso estado emocional de maior equilíbrio. Entender o que está sentindo e o porquê está sentindo. Entender o que foi que aconteceu ali. O que foi que me disparou um mal-estar em relação a uma pessoa ou a qualquer outra situação que me deixou ressentida. E eu preciso assumir que fiquei. Tentar resolver pelo diálogo, após desabafar, nem sempre dá para resolver na hora. Nós sempre recomendamos aquilo que a teoria da inteligência emocional nos solicita. Nunca haja na hora da raiva, nunca haja no momento de muita tristeza. Aguarde, desabafe, se oriente, para que tudo se acalme dentro da nossa cabecinha, dentro do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, para depois tentarmos entender o que é que eu vou fazer com isso. Se puder, resolva pelo diálogo. Se não puder, resolva de alguma outra maneira que você vai ser intuída para poder resolver. Como vai ser intuída? Ore. É a oração que vai nos fazer com que a gente consiga perceber o que é que eu posso fazer para poder resolver pelo diálogo. E notemos, é diálogo, de duas. Então, não é só eu falar e também ouvir o outro. Se eu ouvir o outro, vai ficar mais fácil de eu me colocar no lugar da pessoa. Usando o exemplo dos trabalhadores da última hora, me colocar no lugar do último que chegou e recebeu o mesmo salário. Então, eu preciso me colocar no lugar dele. Se colocar no lugar de um patrão que é mal educado, que chega, grita, fala coisas, não reconhece a nossa tarefa, eu preciso me colocar no lugar dele. Se eu fosse ele, eu agiria igual? Talvez não. Mas eu passo a entender que ele tem problemas. É uma criatura que traz dentro dele conflitos que eu não conheço. Então, ele está despejando em mim ou na equipe por algum motivo. E eu não posso sintonizar com esta energia que ele emite, que contamina todo o ambiente. Então, se colocar no lugar de quem ofendeu para ver se não faria o mesmo. E entender os motivos que levaram a esta ofensa que tanto fez com que eu ficasse nesta amargura. Isso é empatia. Empatia é entender o outro, mas entender o outro se colocando no lugar do outro. Quando nós ouvimos falar de vários programas de colocar a sandália da humildade, é realmente assim, eu me coloco no lugar do outro e tento sentir o que ele sente. Aliás, isso faz parte da comunicação não violenta que Marshall Rosenberg colocou para nós num livro lindo, que é Comunicação Não Violenta, e existem vários cursos, que ele treinou com as tribos africanas. Ele treinou fazendo com que vários representantes das tribos se reunissem e se ouvissem, tentando cada chefe entender o que é que a outra tribo estava passando e tentando se colocar no lugar dessa outra tribo. E ele faz esse exercício com cada um dos líderes. E aí consegue a mediação do conflito
sem a violência. Isso se chama comunicação não violenta. A partir do momento que eu me coloco no lugar, penso, será que eu naquela situação, com aqueles conflitos, eu agiria como? Bom, e em outras situações em que eu me vejo na vida, como é que eu ajo? Às vezes um simples dissabor. Eu perco minha cabeça, eu ofendo, eu falo coisas que não deveria falar. Joana nos coloca que a verdade que nós tanto pregamos, eu falo a verdade é um diamante. O diamante é pontiagudo. Se eu jogar na cara da pessoa, vai machucar. E machucando, vai haver recidiva e vai haver problemas. Mas se eu pegar esse diamante tão valioso, que é a verdade, e aprender a entregar para a pessoa, para que a pessoa compreenda também o meu ponto de vista, aí sim eu estarei dando um presente valioso e ela vai fazer bom proveito e vai agradecer por isso. Então, nós precisamos treinar a entregar o diamante e não jogar na cara, como muitas vezes fazemos. Bom, Joana de Ângeles prossegue que se não aprendermos tudo isso para lidarmos com os nossos ressentimentos, o que vai acontecer? Além de todas esses transtornos que ela cita, físico, mental, emocional, vai criar um vitimismo. Nós vamos nos achando vítimas da vida, sempre nos achando injustiçados e vamos viver reclamando. Aqueles reclamões que estão sempre com um problema, nada é bom, nada é tranquilo. Realmente o mundo é de provas e expiações. Nada é tão fácil aqui na Terra, mas o esforço faz com que a gente possa sair de uma situação de amargura para uma situação um pouco mais suave, se não conseguirmos a serenidade total, porque sabemos que é difícil. Em trabalhos espirituais, em assistência espiritual aos desencarnados, nós vemos que muitos desencarnados estão com dramas de muito tempo. E nós precisamos compreendê-los, também são nossos irmãos. Então, nós sempre procuramos dizer a eles, olha, nós compreendemos o que você passou, mas perceba que a sua vida parou ali. Parou ali e você não prosseguiu, você não seguiu adiante. Então, a sua vida está empacada. Que tal você descobrir pessoas que te amam, pessoas que você ama, para que você possa se assegurar e seguir em frente? Isso se chama empoderamento. Empoderarmos-nos das nossas emoções. Adquirirmos poder sobre a emoção que nos acomete. Porque nós, se não fizermos esse empoderamento de compreensão do que é que está acontecendo com a gente fica à mercê das emoções. Então, as emoções não podem nos possuir. Nós é que precisamos possuir as emoções. Como? Através de todos esses passos que Joana de Ângeles nos traz. O empoderamento das emoções, eu perceber o que é que eu estou sentindo, faz com que eu evite males na vida presente, faz com que eu tenha tranquilidade para a vida futura, faz com que eu evite influências espirituais negativas e faz com que a gente evite resgates para a próxima reencarnação, porque teremos que reencarnar, não tenhamos dúvidas. E se criamos embates com várias pessoas, já estamos fazendo aí uma nova reencarnação com aquelas mesmas pessoas. E se falarmos ainda assim, Deus me livre, piorou. Porque se Deus te livre é porque tem mágoa. Então, é ali mesmo que vamos ter que reencarnar para fazermos a correção. Por isso, o Evangelho nos traz, nas palavras de Jesus, neste capítulo 10, as lições do argueiro e a trave no olho. Por que olhas o argueiro no olho do outro e não vê a trave no teu? Reconcilia-te com o teu adversário, que é o sacrifício mais agradável a Deus.
Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis para não seres julgados. O nome do capítulo, bem-aventurados os misericordiosos, porque a gente se liberta, a gente se sente mais tranquilo, mais livre, quando a gente consegue compreender e perdoar. Ele vai dizer ali que Deus sempre perdoa, exemplo do filho pródigo, cujo pai é Deus, que ele reconheceu, ele percebeu o seu erro, voltou para casa e o pai lhe abriu os braços. Mas o irmão mais velho, que não conseguiu digerir toda aquela situação, não fez um trabalho interior, acabou a história com a mágoa, ressentido contra o pai. Nós, muitas vezes, também agimos desse jeito. Com o Espiritismo, com o conhecimento que o Espiritismo nos traz, nós vamos mudando o nosso ponto de vista de enxergarmos as coisas. Vamos compreendendo que tudo é temporário. Como nos diz Allan Kardec, o tempo para a espiritualidade é bem diferente do nosso tempo. Então, uma reencarnação é como um dia na eternidade. Então, se a gente pensar, poxa, hoje eu estou sofrendo, amanhã passou. Amanhã é um outro dia, amanhã eu vou estar melhor. Esta é a reencarnação. É um dia diante da eternidade. Então, tudo passa. Se nós nos mantivermos sintonizados com Deus, pensando em Deus sempre, nós vamos ver que vai passar. Se orarmos e se dedicarmos a nos conhecer e não emitir um fluido pesado para quem nos ofendeu. A certeza de uma vida futura, a doutrina espírita nos traz. Eu tenho toda uma vida futura pela frente e queremos ser felizes. Enquanto na Terra a felicidade é relativa, em mundos ditosos para onde nós queremos ir, a felicidade não é mais relativa, é geral. Então, esse é o nosso objetivo como espíritos em aprendizado aqui na Terra. Sairmos da escala de espíritos imperfeitos e escalarmos para bons espíritos até chegarmos a espíritos puros. Pode demorar, não importa. O importante é que, ao fazermos esforços, nós estaremos bem melhor interiormente. A nossa mente desbloqueia, nosso emocional flui. Nosso espiritual passa a sentir mais intuições, queremos ter intuições, mas se travamos a nossa mente com pensamentos de vingancinhas, mesmo através de pequenas palavras de vinganças, pequenas indiretas que vamos dando e até atitudes mais sérias, chegando até a maledicência contra quem nos ofendeu ou contra quem a gente não gosta, por razões diversas aí, que precisamos descobrir. Se nós fizermos este exercício de que a vida, a existência aqui na Terra, porque vida é só uma, existências são várias, a existência aqui na Terra é apenas um dia diante da eternidade, que me espera, eternidade de luz. Se a gente faz esse exercício, bem poucas coisas passam a nos afetar. Nós passamos a ver as coisas como passageiras. Ok, aconteceu, deixa eu pensar, deixa eu me acalmar, deixa eu desabafar, como nos solicita Joana, deixa eu orar, deixa eu conversar com alguém mais equilibrado que eu, para poder desanuviar a minha mente e resolver este conflito, para não carregarmos essas energias deletérias que se apossam de nós. Isto é o que o Espiritismo nos transmite ao conhecermos os ensinamentos de Jesus juntamente com a doutrina espírita. Isso se chama coragem moral. E com a coragem moral, a gente fica até alegre em ser testado em algumas coisas. E as aflições desta situação melindrosa que nos causa ressentimento vão ficando menores e nós vamos ficando mais leves e sintonizados com maior facilidade com a espiritualidade. Que possamos aprender com isso.
o tema é bastante amplo, daria para nós estudarmos bastante a respeito dos transtornos, tanto físicos, quanto mentais, quanto emocionais, quanto espirituais. O que é que cada desses transtornos está querendo nos dizer? O que é que nós temos que aprender com cada um deles? Mas fica a dica da bibliografia para cada um, poder estudar, poder se ampliar, para poder sintonizar melhor com Deus, com Jesus e com a espiritualidade maior e sermos dignos de curas, tanto emocionais, quanto espirituais, quanto mentais, quanto físicas. Deus nos abençoe, muita paz a todos, gratidão pela oportunidade. Agradecemos a Rosinha por trazer todos esses ensinamentos para nós. Vamos refletir bastante tudo aquilo que nós ouvimos nesta tarde para a nossa melhora, seja física, mental, emocional, espiritual. Palestrante de quarta-feira, Edson Sardano, do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, A Fé Transporta Montanhas. Sexta-feira que vem para vocês, Luiz Armando Ferreira, Revista Informação. E o tema Causas Anteriores das Aflições. É o tema para vocês. As nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo para nós recebermos aquilo que nós necessitamos. Nós temos que nos preparar, não apenas correr e ouvir aí a palestra ou a prece. Nós temos que fazer o nosso preparo já pela manhã, não só no dia do nosso tratamento, mas todos os dias. A leitura do Evangelho, lembrando sempre que é importante a leitura do Evangelho, um trecho. Se você não tem tempo para fazer uma leitura maior, leia um trecho em voz alta, porque o Evangelho não é só para nós, mas também para aqueles espíritos que possam estar nos envolvendo no lar ou no trabalho. Então faça a leitura do Evangelho, um trecho, segundo o Espiritismo. Se você não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, leia um trecho da Bíblia, o Novo Testamento, e faça a ligação com seu mentor individual, pedindo todo o amparo, proteção, né, para você e sua família, aquela prece que você sempre costuma fazer, que é importante. E também já fazer a ligação com a nossa casa, desde manhã os mentores preparando este ambiente e neste momento de pandemia, daqui partindo até o seu lar, vibrações e tratamento, tudo aquilo que você e os familiares necessitam e o seu lar também. Então, procure ficar em harmonia, em sintonia, evitar aborrecimentos, né? A Rosinha falou, é importante a nossa vibração, nosso pensamento e sentimento para atrair bons espíritos ou não. Então faça a sua parte, você já tem essa consciência, esse conhecimento. Nós pedimos hoje à noite para que você deixe uma água para ser fluidificada, pode ser uma garrafa, pode ser um copo, pode ser uma jarra, e faça a sua prece, aquela que você mais gosta de fazer, fazendo ligação com o Dr. Bezerra de Menezes e a equipe de Dr. Hans, os médicos aqui da nossa casa, para que dar assistência a você e aos seus familiares. Todos aqueles amigos ou outros que vocês, muitos ligam aqui passando o nome, mentalize e peçam também na sua oração para que os mentores possam ir até eles, ok? Vão dar toda assistência, peça para que coloque a água como você vai fazer também. E amanhã pela manhã já começa a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo do recipiente, você vai colocando mais água neste recipiente, ok? Onde deverá beber durante toda a semana. Semana que vem, quando vamos fazer nossa prece, a palestra, sobrou água, beba toda a água, e à noite deverá colocar uma nova água. Esse processo normalmente 8 semanas ou mais, né? Porque agora nós estamos só
tratamento à distância, então vai fazendo todas as semanas, ok? E assim você vai recebendo assistência espiritual. Nós pedimos alguns cuidados no dia do seu tratamento: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool e não manter relação sexual e atividade física, pelo menos 2 dias evitar. Se tiver que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes e a equipe de Dr. Hans que possa acompanhar você e a equipe da matéria. Eles estarão dando todo o suporte. É importante a tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Lembrando sempre, tudo que seu médico pedir, faça, siga rigorosamente. E é importante nós cuidarmos do nosso corpo físico e espiritual também. Não vamos apenas esperar que os espíritos façam tudo por nós. Vamos fazer todos os nossos exames, né? Todo o acompanhamento médico. Afinal, eles estudaram para isso, e outros profissionais também da área de saúde que necessitamos, principalmente nesse momento de pandemia, né? Onde precisamos aí de outros médicos, precisamos também de terapeutas, né? Psicólogos, enfim, inclusive os psicólogos, né? Esta semana, dia deles, hoje dia do voluntariado também. Então, todos nós que estamos aí, você de qualquer religião, parabéns, continue aí fazendo, né, contribuindo, né, para com as criaturas, fazendo o seu melhor. O pouquinho que você faz, com certeza, fará uma grande diferença. Se ficou alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida, faça pergunta. Nós temos nosso e-mail g.e.cearadasfraternidades.bol@bol.com.br e também o nosso site www.cearadasfraternidades.org.br. Dê uma olhadinha lá nas recomendações de tratamento, né? Nós temos tudo certinho, tirando as suas dúvidas, ok? Agradecendo sempre você que colabora com o nosso delivery, agradecendo de coração. Amanhã vamos estar fazendo a feijoada, então a partir das 11h30, meio-dia, você poderá retirar aqui, ou nós entregamos para você aqui em São Caetano ou Santo André e São Bernardo do Campo. Que Jesus te abençoe, que você possa refletir tudo aquilo que você ouviu nesta tarde. O seu tratamento, a sua melhora só depende de você. Então, que Jesus abençoe você, sua família, todos que estão aí nos ouvindo, e agradecendo sempre a sua colaboração com a casa, aqueles que colaboram, né, através da agência bancária ou alguma contribuição que faziam, né, e também aqui com a nossa casa. Lembrando que todas as segundas-feiras nós temos nosso trabalho de desobsessão. Aqueles que estavam fazendo esse tratamento, continuem, por favor, e os demais que se sentem assim envolvidos, né, por algum irmãozinho menos esclarecido, que talvez acredite que esteja envolvido, mentalize a segunda-feira, todas as segundas às 20 horas. Lembrando que aquilo também que a Rosinha falou é o nosso pensamento. Não vamos sempre achar que nós estamos sendo obsediados, né? Que um espírito vem e fica ali conosco nos obsediando. Lembre-se, é o nosso pensamento. Se você estiver numa vibração, numa sintonia elevada, tenho certeza que você não vai atrair este irmãozinho para você, perto de você. Ok? Reflita sobre isso. Bênçãos e que Jesus ampare a todos. Um forte abraço e um excelente final de semana. Até o próximo encontro. Que assim seja.